Então vamos lá, eu queria começar a conversar. Eu vou contar algumas experiências de que eu fiz, participei assim intrinsecamente para montar esses cursos, tá? Então eu vou explicar que a gente não tem um laboratório como eu fiquei encantada com o laboratório de ontem, né? Mas eu não tenho isso não para fazer. Às vezes o que a gente consegue, às vezes é um financiamento para contratação de uma empresa que faz alguma livro, esse material para gente, ilustração, essas coisas todas, tá? Mas eu já fiz até curso de design instrucional para poder, tá certo, dar conta, né, de orientar as pessoas, não só para fazer o design, mas para poder, porque para a gente pedir o que a gente quer, a gente precisa saber como a gente pede, né? Então, não adianta, né, a gente ficar falando de uma linguagem que não atinge as pessoas. Então, às vezes, eu fui até fazer o curso para poder dialogar melhor com a equipe, né, entender um pouco melhor o papel de cada um, tá bom? Então, eu vou contar um pouco de experiências que a gente considera como exitosas. Esse trabalho não é só meu, eu queria, assim, de público, falar do trabalho que a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita faz, em especial o NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, lá eu tenho grandes amigos, né? A Denise Zornoff foi a coordenadora desse núcleo há muito tempo. A gente tem uma parceria de mais de 10 anos trabalhando nessas questões, né? O Lucas também, Arantes, ele é uma pessoa que entendia muito de Moodle, né? Entendia muito de tecnologia. Foram pessoas assim maravilhosas na minha vida que eu tive a oportunidade de aprender muito, né? E de avançar. Só para vocês entenderem, eu não sabia nada de tecnologia, tá? Então, assim, eu sou um exemplo vivo de que dá certo. Se você for lá acreditar, pode acreditar que vai dar certo, tá? Então, porque eu não tinha experiência nenhuma, era grego para mim falar de Moodle também. E ontem as pessoas falaram do preconceito que a gente tem sobre educação à distância. Eu também precisei pagar para ver, né? Porque eu também achava que educação à distância, tal, eu trabalho com metodologias ativas, tal, como é que isso vai ser lá? E aí a gente entende que quando a gente faz educação à distância com uma base educacional, quando a gente consegue agregar tecnologia à educação, ela vale a pena. Quando a gente sabe o que a gente quer ensinar, quais são os nossos objetivos, a educação à distância, ela trabalha a nosso favor. Tá? É claro que eu também não acredito que eu possa fazer uma graduação na saúde, especificamente, só à distância, né? Porque tem estágio, tem uma série de outras coisas que se eu falo tanto de vínculo, né, como paciente, né, quer dizer, essas coisas também não podem acontecer só no ambiente virtual. Então a gente tem que entender, né, as limitações, mas as potências também que essas ferramentas têm para formar naquilo que a gente quer trabalhar, tá? E aí eu vou contar um pouquinho, né? Mas antes de contar um pouquinho, eu vou contar. Eu selecionei duas experiências. Uma experiência eu selecionei, que foi uma que eu fiz no Faimer, mas que eu fiz dentro da graduação lá da FMB, no curso de Medicina e de Enfermagem, tá bom? E a gente chegou a trabalhar com o Moodle, com o Wiki, com as famílias da comunidade. Você vê que a gente não trabalhou só com aluno, a gente foi para a comunidade trabalhar com a EAD, para você ver que dá certo. Tá? E outra experiência foi um curso que não foi um curso híbrido, mas que a gente capacitou as pessoas, os tutores, os facilitadores, muito de perto. Muito de perto. Então, a gente não foi híbrido para os alunos, mas é um modelo de educação, porque os tutores também, muitas vezes, eles são capacitados só à distância, né? E aí eu queria contar para vocês como é que a gente trabalhou no desenvolvimento docente. Talvez ajude a responder a pergunta do Matheus, né, ou do grupo 2 aí, que falou um pouco sobre a questão de institucionalizar essas práticas, tá certo? Porque a gente trabalhou exatamente tentando discutir para eles o que era trabalhar no EAD na abordagem construtivista que a gente estava trabalhando. A gente capacitou eles educacionalmente. Não foram eles que fizeram as estratégias educacionais, mas eles tinham apropriação da metodologia.
para ele poder usar naquele momento que ele estivesse num curso pronto, tá bom? Quantos de vocês aqui já montaram curso no Moodle? 1, 2, 3, 4, 5. Disciplina, colocou alguma coisa lá. Quem só participou de fórum, essas coisas? Tá, já mexeu com... Tem alguém que nunca mexeu com uma plataforma? Você nunca mexeu? Nunca viu? Olha, uma plataforma, eu sempre falo que ela é assim, um Gmail, tá? Porque o Gmail é quase uma plataforma, né? Se a gente for olhar. Você faz o seu login, a sua senha, tem os cursos que você vai fazer lá, né? Depois eu posso até mostrar, eu posso entrar, se a gente tiver um tempinho, eu posso entrar no Moodle lá da FMB para vocês olharem. E aí tem as atividades para vocês fazerem, tá bom? No Moodle da FMB, para o Fimer especificamente, ele não tem cara de Moodle, porque a gente montou como se fosse uma página da internet, tá? Depois eu mostro para vocês como é que ele ficou. E esse curso, que é o segundo exemplo que eu vou dar, a gente montou também como se fosse a página inicial, como se fosse a página da internet e tal, algumas coisas assim, mas a gente tinha roteiro de aula, né? Então aí acabou ficando também que, de repente, parece um ambiente mais fechado. Eu acho que assim, o Moodle é o lugar do encontro, né? Para mim, o Moodle é isso, é o lugar do encontro. É a sala de aula, é onde a gente vai se encontrar. Agora, dali, você põe link para o resto do mundo, entendeu? Você põe link para o YouTube, você usa o Google Docs, você usa o Drive, você usa o que você quiser, porque tudo você pode linkar para qualquer outra ferramenta em qualquer lugar no mundo. Tá? Então, acho que eu entendo o Moodle como isso. E o Moodle e qualquer outra plataforma que seja similar aí às plataformas que a gente tem. Então, lá na FMB, a gente tem um bendito do Moodle. Por que todo mundo tem Moodle, gente? Porque é gratuito. Tá? Ele é gratuito. Ele tem gente que mantém o desenvolvimento da plataforma, que tem novas versões da plataforma. Então, a versão do Moodle ela é uma versão atualizada, e aí você também vai atualizando a sua versão para ela poder ter mais recurso nas suas aulas, tá certo? Apesar de todo mundo usar o Moodle como um repositório, né, que vai lá, enche de PowerPoint, enche de texto, ele não é muito bom para isso. O Dropbox, o Google Drive é muito melhor para isso do que o próprio Moodle, né? E até porque o seu provedor lá da sua universidade tem que ter memória, né? Tem que ter espaço, né? Porque se ele não tem espaço também você não consegue colocar muita coisa lá dentro, porque fica muito pesado. E a gente, como pessoa que vai montar os cursos, também tem uma limitação, né, de upload para poder colocar os arquivos lá dentro. Vira e mexe, eu bato lá na porta do administrador. Lucas, tem um vídeo para colocar, é muito grande, não dá. Aí agora que eu tenho os links, eu uso o Vimeo, eu uso o Drive, eu uso o Dropbox, e não preciso ficar atazanando ele lá. Tá certo? Para fazer o upload disso. Quer dizer, eu tenho mais autonomia uma vez que eu posso fazer link. Link quer dizer assim, ponho lá o nome, lá o endereço eletrônico e ele vai lá e abre. É isso. Tá certo? E é muito mais fácil, não enche nem o espaço lá da universidade e nem também dos alunos, porque ele vai lá, abre a questão lá, o browser e aí ele consegue enxergar tudo direitinho, tá bom? Então, assim, ó, esse trabalho a gente teve, né? Foi o trabalho que eu submeti lá em 2008 no programa do Fimer, que todo mundo aqui já ouviu falar. Conhece o Fimer? Então, o Fimer é um programa de desenvolvimento docente para professores da área da saúde. Tá? Então, tem um programa, que é um programa internacional, que é na Filadélfia, que ele oferece capacitação para os países em geral, países em desenvolvimento ou já desenvolvidos, para melhorar a formação dos profissionais da área da saúde e, em última instância, melhorar a qualidade da saúde da população. Essa é a meta desse programa lá nos Estados Unidos. Aí a gente teve 2 professores aqui no Brasil, um em Fortaleza, que foi o professor Henrique Campos, e outra professora lá na Unicamp, que foi Eliana Amaral, que fizeram esse programa na Filadélfia.
E aí eles trouxeram esse programa para o Brasil. Tá? Então, eles tiveram fomento da CEGETS, tiveram fomento do MEC, em diferentes momentos aí do programa. E esse programa tem uma estrutura que ela foi inicialmente planejada lá na Filadélfia, mas ela tem adaptações para a realidade brasileira. Porque, por exemplo, a gente tem o SUS, né, como cenário de prática. E a gente não pode deixar isso de fora da formação que a gente tem. Então, essas adaptações aí tiveram que acontecer, porque o contexto é outro, então, né, algumas adaptações tiveram que acontecer. Mas a gente discute muito sobre metodologia ativa, modelos de currículo, e o que o Feimer talvez tenha de mais especial é que ele trabalha com gestão de conflitos, com liderança, tá certo? Ele trabalha com os atributos pessoais destas pessoas que estão fazendo este curso. Ele trabalha com gestão, né? Entendeu? Ele te dá ferramentas para você ser uma pessoa não só professor, mas para aquela pessoa que também vai ser o pesquisador, que vai ser a pessoa que vai ser o gestor, que vai estar lá na comunidade e assim por diante. Então, acho que essa foi o diferencial desse programa, talvez seja essa questão. E o Feimer trabalha com uma metodologia baseada em projetos. Porque, para submeter ao Feimer, eu tenho que levar um projeto da minha instituição, esse projeto, um projeto educacional, né, que vai fazer ali o trabalho com alunos, claro que também pode envolver a comunidade, mas também tem que ter esse processo educacional ali acontecendo. E uma vez que eu fui para levei esse projeto tem lá toda uma metodologia para você repensar esse projeto, né? E você tem que aplicar nesses 2 anos de programa. Tá certo? A sua instituição tem que dizer para você, olha, eu estou garantindo que essa pessoa que eu estou mandando aí para o Feimer, ela vai poder fazer esse projeto aqui. E aí a gente tem 2 anos de supervisão, de estudo, para poder fazer esse processo de mudança. Tá? É igual o que vocês estão fazendo aqui, só que é um programa de 2 anos, ele tem 2 encontros presenciais que são de 12 dias, mais ou menos, e tem uma parte à distância grandona, que é no intervalo desses 2 encontros presenciais. É exatamente isso, é híbrido, né, o processo de formação que eles têm. Mas é exatamente isso, é para desenvolvimento docente. Educação à distância também é uma temática importante dentro desse programa. Tá? E aí é isso, eu fiz, esse programa começou em 2007, eu fiz o programa em 2008, e aí eu fui lá para falar, olha só, né, maluca, né? Eu fui lá para falar de uma experiência na comunidade, porque na época tinha o ProSaúde, né, e a gente ia para o território. Então, ontem alguém falou lá, alguém vai lá, faz a territorialização, conhece, e eu estava exatamente nesse lugar, no lugar de quem desenvolve ações. Então, ele é considerado hoje um dos filósofos principais quando a gente fala em tecnologia, e ele traz 2 conceitos principais, que é o de cybercultura e cyberespaço, né? Então, ele entende que a vida ela se conecta em redes, e essas redes elas devem ser abertas, né? E coisas fundamentais que ele coloca é que tecnologia não substitui nada. Na verdade, a gente precisa fazer usos inteligentes da tecnologia em prol, né, de uma educação digital de qualidade. Então, o professor ele é fundamental nesse processo. Então, veja, para quem trabalhava com metodologias ativas, eu precisava buscar uma pessoa que falasse da importância do professor, da importância da conectividade, mas também a importância das pessoas que estão participando daquele processo, porque ele fala de... Se eu estou falando de redes, eu estou falando de que todas as pessoas têm uma posição horizontalizada, né? Elas têm uma participação. Né? A gente fala muito no Feimer de comunidade de prática. Então, eu estou trocando, né? Eu estou partilhando. Quando Pierre Levy usa essas considerações, ele está falando sobre isso. Porque ele usava a metodologia ativa, a gente usava a problematização. Então, ontem a gente falou do arco de Mangueirês. Né? Lá a gente não usava a situação-problema, a gente ia para o território, olhava, fazia o processo de territorialização, fazia entrevistas com as lideranças comunitárias, conhecia tudo e mais um pouco. E depois os alunos tinham que analisar esse processo, né, verificar quais eram as necessidades de saúde daquela comunidade, e eles tinham que fazer uma proposta de trabalho. Só que essa proposta de trabalho, né, tinha que ser aprovada pela comunidade.
Então, teve um ano que eles queriam trabalhar o lixo, porque a gente tinha muito lixo e tinha as questões assim de material de construção, né, nas ruas, né? E eles queriam trabalhar isso e a comunidade falou, não, a gente quer que vocês trabalhem com a creche. Foi difícil eles entenderem que o lixo era importante, mas não naquele momento, não naquela sequência que eles tinham querido. Então, eles tiveram que refazer o planejamento para poder trabalhar. E é uma região da periferia de Botucatu, mas a creche, a gente tem 2 creches. Uma creche super boa e uma creche que estava começando o trabalho. E era nessa que eles queriam que a capacitação acontecesse. Eles falavam para mim que a creche boa era melhor do que a que eles já tinham frequentado. Então, para vocês entenderem como era bem cuidadas, né? Quer dizer, não é porque eu estou na periferia. Acho que uma lição importante para eles foi essa. Não é porque eu estou na periferia que eu vou ter serviços que não são de qualidade. Eu estou na periferia, eu tenho qualidade, eu posso ter qualidade de vida, eu tenho gente que trabalha bem. Eu acho que essa é uma lição super importante. Então, vamos lá, ó. A inteligência coletiva, né? Tá certo? O Ricardo Teixeira também é uma pessoa que trabalha com inteligência coletiva, né? Ele fala da necessidade de explorar a potência da ação coletiva dos grupos, tá certo? E ele fala que transdisciplina, né, que permite um diálogo de saberes, tá certo? Para compreender como melhorar processos de aprendizagem e criação nas coletividades locais, tá certo? Então, a gente, na verdade, apostou na relação, né, na interação dessas pessoas entre a tecnologia, né, no sentido de que a gente podia entender melhor aquela comunidade, que a gente podia trabalhar com elas de uma maneira também mais eficiente. Tá? A gente tem no IUSC, né, cursos de medicina e enfermagem, então vocês vão imaginar que eles chegam às vezes para a gente com 17 anos, tá certo? Tem alguns alunos, eu tinha lá todos os alunos têm apelido, né? Então eu tive uma aluna que tinha um aluno de precoce, vocês vão de entender por quê, porque ela chegou com uma idade recém, né? Feitos 17 anos, tá certo? E a gente tem alunos que são aí na média, às vezes de 20, 21, porque fizeram 1 ano, 2 anos, 3 anos de cursinho. Então essa é a variabilidade que a gente tem. A gente trabalhou com eixos de humanização, cuidado da saúde e integralidade, dentro da atenção primária à saúde, porque a gente trabalhava na rede mesmo, e a gente trabalhou com o conceito de território, né, do Milton Santos, condições de vida em saúde, usou a problematização do Paulo Freire, visitas domiciliares, para fazer esse processo todo. Tá? Então, eles iam 2 a 2 alunos, eles acompanhavam todo o desenvolvimento do bebê. O bebê nascia, nesse Jardim Cristina, a gente tinha uma incidência bastante grande de crianças, então eu acompanhava famílias que eram famílias de bebês. Outros territórios, a gente tinha população de idosos, então não era o perfil sociodemográfico da população. Então, os alunos iam fazer visitas, mas iam fazer visitas para aquela população que era mais frequente lá dentro. Nesse território que eu acompanhei, eles faziam a visita para crianças menores de 1 ano. E a gente tinha muita gestação na adolescência. Assim, mães, né, de 14, 15 anos, né, eram muito frequentes dentro dessa população. E era muito interessante, né, que ela falava para os meninos assim, como assim, né, você não casou, né, para os alunos, né? Assim, você não casou. E eles assim olhavam para mim, né, porque assim, para eles não passava pela cabeça que podia haver uma outra possibilidade de viver que não fosse a de fazer a faculdade, né? Então, essas são experiências muito ricas que a gente fala do presencial, né? Quer dizer, e não adianta só eu levar o aluno para essa prática e mexer com ele se eu não ressignificar essa prática, se eu não discutir com ele essa prática. Porque daí ela cai no vazio. Então, tanto os espaços de supervisão quanto os espaços de EAD, eles têm que levar o aluno para né, para ele repensar a prática, aquilo que ele viu naquele determinado momento. Porque quando a gente trabalha com a metodologia ativa, a gente não dá aula prévia, né? A gente leva. Primeiro ele vê, primeiro ele vive. Depois ele reflete e aí ele vive de novo. Tá claro isso?
né? Tá claro? Bom, a gente decidiu, então, que a gente precisava começar a organizar esses dados dos territórios, né, de forma coletiva. E uma das ferramentas que é coletiva é o Wiki. Ela é uma ferramenta que ela está lá dentro do Moodle, ela existe. Não é uma ferramenta, às vezes, ela é muito simples de editar, de usar. Porque ela é como se fosse... Quem já usou aqui o Google Docs? Aquele... Todo mundo, a maior parte. É isso, né? Eu vou lá, escrevo, outra pessoa vai lá, escreve, e eu consigo compartilhar aquele documento com várias pessoas. O Wiki é exatamente a mesma coisa. É uma página em branco no primeiro momento, eu ponho editar e escrevo, a próxima pessoa vai e salvo, a outra pessoa vai lá, editar, muda, salva, é isso. Tá? E no histórico, eu tenho lá as mudanças que cada um fez. Então, eu também tenho uma historicidade ali que eu consigo preservar o que foi feito. Tá? Então, a gente escolheu o Wiki porque, na verdade, a gente podia ter uma produção coletiva entre alunos e professores, e entre alunos, professores e comunidade. No primeiro momento, a gente resolveu trabalhar com o Wiki fechado. Tá? Por quê? Por que a gente quis trabalhar com o Wiki fechado? Porque o aluno vai lá e fala assim, eu fui naquela rua, mas que rua suja, né? E aí, quer dizer, o que quer dizer sujo para ele? Né? Porque a comunidade pode entender que sujo, eles estão dizendo que eles não cuidam, né? E, de repente, não, né? Olha, não tem a coleta de lixo seletiva, ali fica perto de um rio, né? O fato de ter tijolo, pedaço de construção, a possibilidade de animais peçonhentos ela é muito mais frequente. Então, a gente também teve que trabalhar com os alunos aquilo que ontem a gente estava discutindo, os preconceitos que aparecem. A gente também teve que levar os alunos a refletir sobre o que significava cada uma dessas coisas e o quanto estava envolvendo uma noção boa da realidade ou preconceitos a respeito de uma comunidade que é uma comunidade que tem um pouco mais de vulnerabilidade. Tá? Então, a gente começou a trabalhar, né, com isso, e o bom do Wiki é que ele pode pôr hipertextos, tá certo? Ele é absolutamente colaborativo, né? Todo mundo tem que ir lá e dar o seu pitaco. Porque a metodologia ativa não é um só que vai escrever. Todo mundo pode ir lá, todo mundo pode dar o seu pitaco, e todo mundo pode dar o seu pitaco assincronicamente. O que quer dizer isso? Não precisa ser todo mundo na mesma hora, no mesmo horário, no mesmo lugar. Eu vou entrar no Wiki da meia-noite às 5, por exemplo, eu sou coruja, né? Mas Roberval vai entrar às 6 da manhã, porque ele acorda cedo. Alguém vai entrar na hora do almoço, porque é o horário que tem mais livre. O outro vai entrar no domingo só, e assim por diante. Então, os encontros presenciais, eu preciso que todo mundo reserve a mesma agenda, o mesmo dia, o mesmo horário, e eu preciso ter sala para todo mundo. Não é o que acontece nesse processo aqui. Esse processo eu posso fazer cada um no tempo. E é aquilo, se naquela hora eu fui, né, que eu tinha reservada lá 2 horas para estudar, que a gente chama às vezes isso de horário, né, reservado, não é só é um reservado para estudo, né, de estudo autodirigido, né, que a gente às vezes chama isso, né, para o aluno entender que é um estudo que ele vai fazer sozinho. E a gente explica para o aluno, estudo autodirigido quer dizer que você tem que ter liderança, você tem que ter planejamento, você tem que ter organização. Eu estou desenvolvendo com você competências. Né? Você está sozinho lá, mas eu tenho um motivo por que você está lá sozinho. Não é para não ter só professora, é porque eu quero que você tenha competência e autonomia. Eu preciso desenvolver autonomia para você. Eu sei por que você está nessa hora aí, buscando. Né? Porque você tem que fazer uma reflexão a partir do seu conhecimento prévio, não é a partir do conhecimento prévio coletivo, é a partir das suas próprias dúvidas que você tem. Então, a gente fala isso para o aluno, ele tem que fazer esse exercício, mas não importa, faz a hora que quiser, do jeito que quiser.
mas vai ter que fazer naquele período lá. Se vira na sua organização e vai ter que fazer. Tá? A gente fez uma... a gente todos os alunos eles faziam relatórios das visitas domiciliares que eles faziam, ou relatórios das visitas que eles faziam ao território. Então, para compor o wiki, a gente pegou esses relatórios, pediu para os alunos olharem os próprios relatórios, a gente colocou lá no Moodle, abriu uma versão no Moodle fechado e só depois a gente abriu para a comunidade. Tá? Exatamente porque a gente precisava fazer esse trabalho e aprender como é que a gente ia trabalhar com essa ferramenta que fosse uma ferramenta colaborativa. Tá bom? Lembra, o nome desse simpósio é prática e a última palavra dessa é prática, tem mais uma palavra, e a última é colaborativa, não é isso? Tá? Então, eu trouxe exatamente isso porque esta é uma ferramenta colaborativa. Tá? Então, tudo que eles faziam, a gente começou a refletir sobre o que caracterizava. E veja, quando eu pego o meu relatório, o seu, eu vou falando o mesmo lugar que eu vi com diferentes olhares. Então, lembra que ontem a gente viu o mesmo filme, para cada um. Teve gente que teve o mesmo olhar semelhante, é isso mesmo, mas eu tive olhares diferentes. Então, isso é fundamental, porque é essa diversidade de olhares que faz eu trocar informação e ter uma outra perspectiva. Sobre o que está acontecendo. Aí, ó, a gente montou uma página. E era assim, os meninos que montaram lá. Está lá o wiki. Bom, aí eles começaram, né? Eles conseguiram, né, fazer aqui algumas coisas. Ó, puseram dados gerais, a questão da saúde, a questão da educação. A creche teve um destaque especial. Porque, lembra, eu falei que a creche, que é a primeira creche ali, eles falavam que ela era uma creche com um padrão de qualidade maior do que onde eles mesmos tinham ficado. Né? E aí eles começaram a colocar um monte, né, de fotos, tá certo? Para ver como é que era a região. E aqui, ó, você tem um monte de links. Então, a grande questão, né, da tecnologia é isso, é que ela não precisa ficar, você não precisa ficar fixo naquelas páginas. A única sugestão que eu dou é que você não peça para abrir na mesma página, porque senão ela omite a anterior. Vá pedindo para abrir novas abas, porque senão o aluno depois ele não sabe como voltar para aquele processo original. Peça para abrir numa nova janela, né, porque daí abre uma nova aba e aí ele consegue, olhando lá o que ele viu, e ele consegue ir vendo para onde esses links se desdobraram, sem se perder. Tá? Aqui já eles montaram tudo aquilo que eles tinham feito num wiki, que era aí não é mais o Moodle, aí a gente pegou uma ferramenta wiki mesmo, aberta, um wiki lá da Wikipédia, lá não sei das quantas, tá certo? E que na verdade esse daqui é um wiki da UFMB, e tudo que eles fizeram lá, eles colocaram nessa página do wiki, porque essa daqui, aquele ambiente era um ambiente fechado do Moodle, esse aqui já era um ambiente aberto do wiki. Então, eles colocaram as primeiras informações que os alunos coletaram, e aí, tá vendo? Ó, eles colocaram históricos, dados gerais, tá, não sei das quantas. E aí a gente foi lá na comunidade e, como tinha um projeto que tinha computadores, a gente aproveitou na creche, nessa creche tinha um projeto que tinha computadores, a gente começou a treinar as pessoas que tinham interesse para acessar essa página do wiki aqui. Tá? E aí a gente deixou aberto para a comunidade escrever como é que ela achava que era o próprio território dela. Tá bom? E aí a gente, né, a comunidade passou a não ser só leitora, mas ela também passou a ser protagonista, né, da composição daquele processo. Ela começou a dizer o que ela achava do lugar, o que ele tinha de potencialidade, o que ele tinha de necessidade de saúde, educacional, social, seja lá o que for. Tá? E aí a gente fez treinamento com jovens lá de 12 a 15 anos, aqui é a sala do projeto,
E aí a gente começou a ver, ó, esse aqui foram eles que produziram, né? Tudo que eles produziram. Eles começaram a falar sobre o projeto, a gente tinha poucas informações sobre o projeto, os meninos tinham muito mais informação do que o que a gente tinha para dar. O que acontecia na comunidade, tá certo? Então lá tinha campeonato de futebol entre a molecada, estava aqui os jogos, os horários, o nome dos meninos, tinha um aqui, ó, Feijão Preto, que eles não usavam os nomes, mas usavam o apelido. E aí os meninos começam a ver que, de repente, tem certas coisas que não são pejorativas, tem certas coisas que são da comunidade, são referências, são coisas que são belas. Diga. Sim, ele tinha que se identificar. Ele tinha que ter um e-mail e ele tinha que se identificar. A gente não deixava fazer postagem sem identificação. Claro que a gente precisou olhar, mas como a gente tinha feito a capacitação da comunidade, a gente não teve problema com, sei lá, um monte de informação besterol, né, inadequada. Um monte de besterol lá que podia aparecer. Podia aparecer? Podia. Né? Mas acho que foi esse o processo. A gente negociou com a comunidade, a gente explicou para a comunidade o que era aquele projeto. E aí ele se passa a ter orgulho daquilo que ele está fazendo. Aquela página passa a refletir quem eu sou, o que eu sou, né? E para contar as coisas que eu tenho de bom, que eu tenho de ruim, mas que me identificam, né, com o lugar que eu sou. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? São as ferramentas de edição do Wiki, né? Num primeiro momento, os meninos tiveram receio de editar. Então, a maior dificuldade que a gente teve, e que eu acho que isso também acontece com os nossos alunos, é que quando alguém posta alguma coisa, eu até tenho vontade de escrever mais, mas eu escrevo de novo a mesma coisa com outras palavras, mas eu não edito o que o outro fez. Isso apareceu muito fortemente com os alunos e com os adolescentes. E aí a gente falava para eles, mas não é colaborativo? Por que vai escrever? Olha, esse texto está horrível. Estou falando 10 vezes a mesma coisa, né? Essa informação se repete, essa informação né, é idêntica. Preciso escrever isso de uma maneira simples e objetiva. Aí é que eles acabavam editando. Mas, fulano, né, você não se importa de que eu escreva, né? Que é aquela coisa, né? A língua escrita, ela tem um padrão um pouco diferente da linguagem oral, que eu sou mais interativo. Então, eu tenho mais dificuldade quando eu vou usar a comunicação escrita dentro desses processos. E para nós é importante isso, né? Trabalhar com a comunidade e mesmo com os nossos estudantes na hora que eles estão escrevendo os relatórios ou que eles estão descrevendo, né, o que eles estão vendo do ponto de vista do relatório, né? E aí eu acho que a produção textual mostrou elementos que eram bastante significativos, que a gente não tinha visto, mas que eram do cotidiano das pessoas. Então, até do ponto de vista do conhecimento do território, o ensino, a tecnologia foi capaz de mostrar para os alunos uma potência do território que eles não tinham conseguido ver só com as entrevistas ou só com as estratégias educacionais que a gente tinha mostrado. Tá bom? Né? O que às vezes a gente tem de problema, né? Às vezes a gente tem de problema que o Wiki, se duas pessoas estão editando ao mesmo tempo, ela não salva a de uma delas, entendeu? O Moodle ele tem alguns problemas nesse sentido que o Google Docs tem menos. Mas se você faz o link, acabou, né? Porque ele vai remeter ele para a página de lá e você vai poder trabalhar com uma ferramenta que, de repente, tenha uma eficiência maior do que a própria ferramenta que a plataforma tem. Tá certo? Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma solução. Usar ferramentas mais eficientes, mas o lugar que a ferramenta está lá, o link da ferramenta está lá, a gente vê. No Fimer, a gente faz muito pôster coletivo, né? Assim, muita coisa coletiva, com figuras. Então, eu acho que são coisas que aí a gente colocou aqui o território, mas que você, dentro do curso que você está, né, um planejamento que seja um planejamento de saúde, sei lá, para os técnicos de enfermagem. Por que eu não posso fazer isso coletivamente? Tá? O Mário mesmo, ele deu ali as estratégias, três casinhas. Podia
lançar o link e dar para todo mundo escreve a atividade dentro daquela planilha recém-colocada que ele pôs ali. E traz para discussão na plenária. Sim, salva automaticamente. O Docs faz. O Docs. O Drive não. O Drive ainda não. Mas o Docs, se você entrar, é um formulário em Word também, é a mesma coisa. Você pode entrar junto e pode salvar. Ele é melhor nesse aspecto. Tá? Ok? Então, aí a gente precisa, na verdade, é isso. Olhando um pouco as ferramentas e utilizando. Mas dá para utilizar as ferramentas da própria plataforma que está lá, que está disponível para você. E criar é facílimo, gente. Se você tem a função de professor, ele manda lá criar recurso wiki e tal, está criado, acabou, é 3 cliques. não tem problema. Ok? Bom, isso aqui eu já falei, né, da possibilidade de edição simultânea, uma única versão não é salva, né? Então, o Wiki tem esse problema, da mesma maneira que ela está falando do Drive, mas o Docs permite que você faça isso. Eu acho que agora o Dropbox também permite que você edite a versão do Dropbox. Acho que ela também permite que você edite, que você compartilhe o documento e que você edite com mais de uma pessoa. Mas eu não sei se salva simultaneamente. Não sei se é simultaneamente, tá? Então, veja, né, a presença do professor lá, do tutor na comunidade, teve um papel fundamental, tanto para os alunos quanto para a comunidade. Então, na verdade, é isso. Você é mediador, é motivador, né? Você tem que fazer esse papel. Você está distante, você não está fazendo por ele a atividade no Wiki, mas você está lá, né, ajudando. Tem dúvida? Precisa do quê? Vamos lá. Só isso, né? O suficiente para poder trabalhar, né? E, na verdade, o que a gente viu, né, é que a questão da inteligência coletiva, enquanto uma fundamentação para troca de informações, para troca de conhecimento, para crescimento, ela foi, de fato, bastante importante. Então, né, o que o Pierre Levy fala das tecnologias de informação aí é, de fato, relevante, né? A gente entende que se eles estão trabalhando online, mas eles estão trabalhando, né, com troca de conhecimentos, a gente, de fato, está fazendo com que essas pessoas afetem umas às outras e elas passem a buscar conhecimento, elas passem a ter um pouco mais de qualidade nesse sentido, né? Quando eu fiz a avaliação dos alunos, tanto do ambiente fechado quanto do ambiente aberto, mas principalmente do ambiente fechado, eles adoraram usar a plataforma e adoraram trabalhar em grupo. Por incrível que pareça, eles me pediram espaço para eu abrir pelo menos 2 fóruns específicos para outras disciplinas, que não tinham o uso da plataforma. Tá? Isso, para mim, é sucesso total, porque eles entenderam que eles podiam ganhar tempo e qualidade nesse processo de discussão em que ficava tudo registrado ali. Tá? Então, lá, ó lá, a possibilidade, né, de resgate da historicidade do território, mas da disciplina, e aí dessas outras disciplinas também que eles me pediram, que eles podiam compartilhar a informação, de dar continuidade da inter-relação dos diferentes anos do curso e otimizar tempo. Então, assim, por exemplo, como eles ficaram no IUSC 1, IUSC 2 e IUSC 3, quer dizer, terminou o ano, eles tinham ainda aquele espaço, que era um espaço de todo o trabalho coletivo que eles tinham realizado, junto com aquela comunidade. Isso ajuda muito eles a resgatar informações, notícias, coisas que eles tinham feito, né, trabalhos que tinham sido pautados. Não só como um repositório, mas como também uma memória mesmo, né, das interlocuções e das coisas que eles já fizeram, que já foram feitas ali naquele processo. Tá certo? Agora, eu também dava texto antes para eles lerem. Chegava na minha aula, nada, né? Ninguém tinha lido. Aí eu comecei a colocar o texto na plataforma. Eu tive o maior número de alunos lendo e discutindo o texto no fórum, tá?
muito maior, porque ele lia no tempo dele e participava do fórum. Fórum tem que ser um fórum bem mediado. Se não for um fórum bem mediado, não vai. Lembra daquela escada que eu mostrei ontem? Ele vai lá, coloca o que ele leu, repete tudo que o outro falou e não leu nada. Você tem que ir lá e fomentar. Ok, você disse isso, mas o que você quis dizer? Mas essa sua ideia está de acordo com o que os seus colegas disseram? Você tem que ir fazendo esse meio de campo no começo. Depois que você aquecer o grupo, às vezes a maior parte dos grupos vão sozinhos. Agora, gente, tem aluno que não vai ler nunca, né? Tá? Milagre a gente não faz. Tá? Ainda, não sei, São João, Santo Antônio, né? Nem presencialmente, nem à distância. Eu faço fóruns assim com tempo, com temáticas limitadas, né? Então, sei lá, determinado assunto, esse texto é esse fórum, outro texto, outro fórum, para não ficar uma miscelânea geral, né? E às vezes fecho, às vezes não. Porque também eu posso deixar aberto lá para alguém fazer alguma outra contribuição, né? Mesmo que atrasada, mas melhor fazer atrasado do que não fazer nunca. Eu sou da opinião de que, né? Eu sou do, como é que fala? 11h59, 11h58 eu estou postando. Tem aluno que é assim, está postando lá a contribuição dele. Mas está postando, é melhor do que não fazer. Fazer atrasado, fora do prazo, também é melhor do que não fazer nunca. Tá certo? Eu sou dessa opinião. E até eu falo, não fez. Vou lá, dou feedback. Fulano não fez. Estou aguardando a sua contribuição. Porque na metodologia ativa não tem essa coisa de não fazer, não. Vai fazer o plano de recuperação. Faltou esse negócio de fazer nada disso. Vai fazer tudo igual aos outros lá. Todo mundo fez, o que ele não vai fazer também? Porque a falta justifica, mas não abona. Então, tem que fazer o que todo mundo fez. Tá? Num outro tempo, num outro negócio, com planejamento educacional individualizado, mas tem que fazer. Tá? O fórum precisa de um bom mediador. Então, tem sempre quem falou lá dos avançados, acho que foi a Ari que falou que aqueles que chegam imediatamente. Você pôs a questão imediatamente, ele já respondeu, 5 minutos ele já respondeu, esse é o afoito, né? Tá certo? Daí o outro vai fazer num tempo e o outro vai fazer no último minuto do último tempo. Mas na educação à distância, isso aí não é. Isso não. Só ele não fazer e fazer fora do prazo é que é um problema, né? Porque isso é previsível, são estilos diferentes, e eu tenho que respeitar. Agora, eu tenho que deixar o fórum aquecido, eu é que não posso ficar 24 horas sem entrar no fórum e dar feedback das postagens, porque se o tutor não fizer isso, o fórum está perdido. Tá, Deus dará lá o fórum, tá as moscas, né? Ninguém responde. Não dá. E eu faço contrato de trabalho com os alunos. Eu falo para ele, você tem que entrar pelo menos 2 vezes por semana, porque senão é isso que você fala. Ah, vou entrar só daqui 15 dias. Não, o contrato é esse. E se o contrato for entrar 2 vezes por semana, ele não entrou, eu vou lá no nomezinho dele, na caixa postal, e dou feedback para ele. Olha, você não está cumprindo. Sei lá, eu tenho 2 semanas para discutir aquele texto. A primeira semana ele não entrou nenhuma vez, eu vou lá e escrevo. Prezado fulano, vi que você não entrou. Houve algum problema? Está com alguma dificuldade? Precisa de ajuda? Estou esperando com a sua contribuição. Amorosidade, mas estou lá dizendo para ele, ó, estou de você também. E o mudo é terrível, né? Porque ele cagueta tudo, exatamente. Ele diz para você a hora que acessou, logou, em que página você entrou. Exatamente, ele diz tudo para você. Então, eles sabem disso. Eu faço o acordo com eles. Entendeu? Você sabe tudo que ele fez. Então, não tem isso. Eu falo, tá bom, não entrou, não marcou. Ele fala para mim, entrei e não marcou. Já tive esse problema. Aí eu falo, tá bom, então me diga aí o que você fez. Eu vou pedir para o administrador olhar. Vou lá, converso na boa, não estou brigando com ele. Eu estou conversando, vamos ver o que aconteceu aí, né? Mas eu vou dando avaliação formativa para ele no processo. Não só respondendo no fórum. Às vezes eu vou lá e vou dando um feedback individualizado para ele. Tá? Que isso aqui é... né?
Olha, para vocês verem, as produções coletivas elas foram de muito boa qualidade e com boa qualidade de discussão, porque quando eles vão para o trabalho em equipe, a equipe olha, mas você não está participando, né? Sabe? Alguém viu fulano? Vem aquelas mensagens. Alguém viu fulano? Pode conversar com ele, porque a gente não viu ele aqui. Sou nem eu que sou tutor que estou falando isso. É o grupo, a equipe que está falando. Porque eu já fiz um contrato com eles de trabalho em grupo, né? Que é coletivo. Então, nem sempre o tutor precisa ser aquele que a gente chama o bedel, né? Aquele que vai lá e fica chamando as pessoas. Tá? Ó, para vocês verem, a gente tinha bastante curso na plataforma. Esse curso aqui, que era com 10 alunos, foi o 6º curso mais acessado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui, ó. Porque eles trabalharam muito. Então, aí é aquela coisa, eles estão fazendo uma tarefa que tem significado, está articulada à prática, que tem sentido dentro do currículo, que tem um bom contrato de trabalho. Por que não vai dar certo? Agora, se a coisa não está dando certo, a gente precisa rever. Às vezes a gente está com uma estratégia educacional que para aquela turma está ruim, precisa mudar. Vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Esse não é estratégia para essa turma, né? Porque às vezes é isso, né? Mas também eu não posso mudar tudo que eles querem, porque às vezes eles querem que eu dê uma aula tradicional. Não, essa não, sinto muito. Eu posso mudar dentro de estratégias que tenham o mesmo objetivo educacional e com a mesma abordagem que o curso escolheu para se formar. Agora, que é aula, sinto muito, vai ter que sair da zona de conforto. Uhum. Isso. Acabou. Perfeito, né? Porque eu não preciso falar, não, gente, vamos no fórum. E ninguém vai. Gente, vamos no fórum. Gente, o que está acontecendo que o fórum não está indo? Temos alternativas? Vai para uma webconferência, tem aquele mconf, aquelas salas appear-in, né? Dá para fazer essa conversa, uma conversa. Skype, né? A gente não precisa nem nada, né? Faz no Skype, Google Hangout lá, junta as pessoas lá e faz o negócio. Quer dizer, eu acho que aí é você, na verdade, verificar o nível de tecnologia que as pessoas estão apropriadas, as ferramentas que funcionam para elas e negociar. Quer dizer, quando eu faço um contrato, ele não é imutável, porque eu estou fazendo avaliações em processo. Eu posso mudar, mas o que eu não posso perder é o objetivo educacional. Exatamente. Eu posso mudar a estratégia, mas eu não posso mudar o objetivo educacional, porque senão eu estou jogando meu curso fora. Eu estou falando que qualquer coisa que eu fizer no curso dá certo. Não é isso. Diga. Outra coisa que é bem importante, pelo menos na experiência que eu tive, né, da pós-graduação como aluna, pós-graduação do ensino à distância na UFRN, foi que apesar de ser jovem, de eu ter todo o acesso à internet, eu nunca tinha tido nenhuma experiência à distância. Nunca tinha tido. Sempre meus cursos, tudo tinha sido feito presencial. De forma presencial. E eu não sabia mexer na ferramenta. Então, eu jovem, há alguns anos atrás, não sabia mexer, não sabia que tinha fórum. Para mim, na minha cabeça, era só aquela atividade do livro e que eu tinha que mandar até às 11h59 do domingo. Né? Então, eu acabei quase perdendo o curso no primeiro mês, que também, não por acaso, era a pior parte de disciplina, que eram as disciplinas mais densas, mais chatas, e eu quase perdi o curso. E quando a gente foi ver com a tutora, eu não estava recebendo os starts do fórum, né? E eu não sabia, não fui ensinada a mexer na ferramenta. Né? Então, eu acabei que quase perdi o curso por uma bobagem. Tanto por o problema da ferramenta, que não estava me startando os e-mails, tanto por não saber mexer na ferramenta. Aqui, a gente, como a disciplina era presencial e ela tinha essa parte à distância, uma das aulas foi apresentar a ferramenta e capacitar os alunos. A gente levou todo mundo 10 alunos, né? A gente levou, cada turma tinha 10, né?
mas na turma a gente levou os alunos lá no laboratório de informática, abriu as plataformas, login, senha, essas coisas todas, e isso para a gente foi muito tranquilo. Mas eu vou falar desse curso, que ele não é blended learning, ele foi um curso à distância só. E aí eu acho que isso que você fala tem todo sentido. Porque como eu vou trabalhar com alguém, né, à distância, sem ter um encontro presencial, e resolver o problema do acesso, como é que ele acessa a plataforma para fazer isso. Isso é um problema foi maior. Só a apresentação de como iria ser o site, a entrega dos livros e depois não aconteceu mais E esse nada. é o presencial. Mas esse presencial foi subestimado, né? Exatamente. Porque, e fora que, né? por mais que eu fizesse as atividades, não tinha média do mundo que fizesse eu passar de 7. Aí eu tive 3, 5, eu disse, não. Será possível tirando 5? Não, Nas então, atividades, aí tá a atividade presencial, a entrega do livro é o de menos, né? Manda pelo correio, se for o caso, mas ou põe na plataforma para baixar. Mas assim, talvez a acessibilidade, todo mundo está no curso, é o que você precisa garantir. Quando a gente está no Fimer ou quando a gente capacita os tutores, a primeira coisa que a gente quer garantir é que todo mundo esteja dentro do ambiente, que todo mundo saiba entrar. Porque se eu tenho uma pessoa fora, não acompanha, ela perde tudo, né? Então, no ensino à distância, ou quando eu tenho cursos que estão, né, mistos aí nessas duas atividades, eu preciso garantir o acesso, tá? É complicado, porque a gente, às vezes, tem pessoas que sabem muito de tecnologia, às vezes a gente tem pessoas que não sabem nada de tecnologia. Então, às vezes, hoje eu tenho uma tendência menor a fazer capacitação, né? A gente geralmente faz um questionário no Fimer, mas mesmo na sala de aula, eu faço um questionário, e aí, se é uma ou duas pessoas, eu pego aquela uma ou duas pessoas e treino elas separadas. Se é muita gente, eu faço uma coisa para todo mundo, porque senão, quem sabe muito, fica assim, né? Entediado. Que ele não quer fazer. Esse curso a gente ofereceu para 10 mil pessoas. Eu trouxe ele não exatamente porque ele era um curso, mas ele não era um curso para blended learning, ele era um curso à distância só. E eu trouxe esse curso porque, assim, quando a gente foi planejar, ele era, olha só o nome do curso, ó. Crack é possível vencer, era para comunidades terapêuticas, que era uma coisa super controversa para quem trabalha com saúde mental, né? E era capacitação, olha, para líderes, voluntários, profissionais e gestores de comunidades terapêuticas. Então, a gente tinha gente de nível superior e a gente tinha gente que não tinha feito nem o primário. Tinha, sei lá, o primário incompleto. A gente tinha gente de todo o Brasil, todas as regiões. A prioridade, inclusive, era as regiões norte, centro-oeste. Certo? Que é onde a gente tinha menos acesso, né, às informações, para 10 mil alunos. Quem patrocinou esse curso foi a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e aí a FMB que planejou, né? E aí eu tinha que fazer o desenho educacional desse curso, né? Que era a minha tarefa, fazer o desenho educacional desse curso, tá? A gente fez um livro, fez uma cartilha, inclusive, né, que era uma cartilha sobre prevenção de recaída, né, especificamente na temática aí do curso. Este livro, quando eu recebi os capítulos, eu tinha vontade de chorar, porque ele era um livro para, tá certo? Presencial e para gente, assim, que entendia de álcool e drogas, né? Aí eu li todos os capítulos, eu mais uma menina, nós lemos todos os capítulos e a gente foi reformulando dentro do modelo de uma linguagem que era uma linguagem clara, simples e direta, né? Tá certo? Exatamente, que pudesse se servir para todo mundo, para quem tem a primeira e assim, o segundo grau, e às vezes, de repente, tem o primeiro e o segundo grau, mas tem muito conhecimento sobre a temática, né? Mas que pudesse abarcar aí para toda essa comunidade. Esse foi um desafio aqui. E aí a gente fez o livro, ó, só para vocês verem, a gente também, pensando que a gente tem muito problema de acessibilidade com a internet, a gente mandou o livro, a cartilha, e a gente mandou CD,
tá certo? Hoje acho que a gente não mandaria CD mais, porque os notebooks nem tem mais CD, né? Mas a gente provavelmente mandaria um pendrive, alguma coisa assim, um endereço. Não, tinha no Moodle também para baixar, tá? Cartão de memória, alguma coisa assim. Mas tinha no Moodle para baixar também. Mas é que a gente tentou cobrir todas as formas possíveis de ninguém ficar sem as informações. Aqui a gente gravou as videoaulas, entendeu? Porque a gente tinha webconferências e videoaulas. Então a gente mandou nesse lugar. Acho que o pendrive hoje daria conta de resolver isso de forma melhor. Só para vocês entenderem, o livro tinha 20 aulas, né? Então, ele tinha as figuras todas e as tarefas todas que eles tinham que fazer no Moodle, tá? As tarefas foi uma tarefa hercúlea, porque as pessoas queriam fazer falso e verdadeiro, múltipla escolha, né? E eu falava, gente, não vai dar. Não vai dar. E aí a gente começou a trocar. Então, assim, eles queriam discutir um formulário, né, sobre triagem, né, nas comunidades. Tá bom, então você vai apresentar os formulários e você vai perguntar no fórum qual que ele usa, o que ele tem, o que tem de bom no dele, o que o dele tem que esse não tem. Nós vamos fazer a partir da prática, da vivência, reflexão sobre a prática. Tinha uma novela, que eu não vou lembrar o nome agora, que tinha o Osmar Prado fazendo uma pessoa que era drogada. A gente pediu autorização, porque também tem o problema dos direitos autorais, né? A gente pediu autorização para usar pequenos trechos para fazer a discussão como a gente fez ontem, né? Punha no fórum e fazia a discussão também à distância. A gente fez webconferência, né? Eles tinham um link, um horário determinado lá, para assistir a palestra também, né? Que é isso que a gente falou. A gente também não... Tem hora que é preciso ouvir pessoas que tenham experiência, né? Que tenham uma boa experiência naquilo, que tem boas reflexões. Também a gente não é contra que isso aconteça, né? Mas a conferência ela tem que levar reflexões. Ela não pode ser só um monte de conceito para eu decorar, tá? A gente então fez isso, né? E aí a gente fez uma avaliação do curso, ó. E aí, assim, a gente tinha 10 mil pessoas, a gente formou 7 mil e tralalá. Você há de convir para um curso à distância, puramente à distância, a gente teve um índice de adesão bastante grande, né? Tá certo? Né? E aí, ó, eles obrigaram a gente a fazer prova, né? Uma prova de teste, né? Tinha 40 questões lá para eles fazerem para certificar. Tá? Certificar, a gente certificou um pouquinho menos, mas mesmo assim a gente teve um nível, né, de certificação muito bom. Tá? Então, assim, ó, eles disseram que o curso aumentou a motivação, a autoconfiança e a qualidade do trabalho. Por quê? Porque o material falava sobre coisas do dia a dia, do cotidiano. Não falava tanto de coisa. Eu lembro que tem um capítulo que era um capítulo de epidemiologia. E ela começou lá... Quando eu li aquele capítulo, a pessoa que escreveu muito bem. Eu não estou criticando a competência profissional da pessoa de maneira nenhuma, não me levem nisso. Mas para uma comunidade tão diversa, a gente falou, vamos pegar artigo de jornal que fala sobre a temática e vamos tentar esmiuçar o que isso quer dizer. Porque é aplicabilidade da epidemiologia no cotidiano de uma pessoa que vive, que assiste um telejornal, né, e assim por diante. E acho que a gente teve bastante sucesso quando a gente trouxe isso para a vida real, né, porque é real. Então, eles falaram muito do aumento da motivação, autoconfiança e qualidade de trabalho, a utilização do que foi aprendido no ambiente de trabalho, falou também da recordação de conteúdos aqui, ó. Conhecimento, também ganharam conhecimento, tá? Fizeram mudanças na rotina de trabalho, provavelmente porque aproveitaram as ferramentas que a gente disponibilizou para trabalhar. Entenderam que os amigos aprenderam indiretamente com o curso, né? Ou pelo menos foram motivados a pensar mais sobre a temática. Falaram da qualidade do material impresso, do material online, da plataforma Moodle. A gente montou uma plataforma Moodle só para esse curso. Tá? Só para esse curso. E aí a gente tinha, né, 300 tutores,
tá certo? Cada um com o seu grupinho lá, e ninguém via o que estava num curso desse, não dá para você deixar esse ambiente aberto, né? Então, a gente deixou tudo fechadinho, só quem era daquele curso, cadastrado naquele ambiente, que acessava as informações. Então, veja, gente, lembra que eu falei ontem do ambiente protegido? Também no ambiente virtual de aprendizagem ele precisa ser protegido. Porque se ele tem a segurança que ele está discutindo com aquelas 20, 30 pessoas que estão no fórum dele, ele sabe que é ali, que não está aberto para todo mundo olhar. Eles falaram da carga horária adequada do curso. Esse curso tinha 120 horas, mais ou menos, assim, para fazer. O conhecimento, a disponibilidade, a interação dos tutores, que é isso que eu quero discutir com vocês, tá certo? Que eu acho que esse aqui talvez seja o pulo do gato desse curso. Os objetivos atingidos e a satisfação com os conteúdos e temas, tá? O que foi? O que foi que para eles, e que eu acho que para todos nós, né, que trabalha com vocês aqui, principalmente, algumas regiões mais remotas, qual foi o problema? É que eles têm difícil acesso à internet. Ninguém tem acesso à internet em casa, isso aí pode esquecer. Eles têm acesso no polo de educação à distância, ou, no caso aqui, na própria comunidade terapeuta, nas unidades básicas de saúde, algumas, né, porque não são todas também que têm acesso à internet. Então, veja, ter os podcasts, ter vídeo que você disponibiliza de outra maneira que não seja pela internet é fundamental, porque ensino à distância não é só pela internet. Isso é fundamental. No nosso país, isso é muito importante. Né? Então, aqui você já tem a estrutura do IFES lá, né? Aqui. Você tem que aproveitar e fazer parcerias aí, tá bom? Ó, as mudanças que foram estatisticamente, aquilo era uma escala Likert, né? Que ele tinha que responder, tá? As mudanças estatisticamente significantes que foram a 0001, que de fato foram, né? Não foi nem de 0,5 que a gente trabalhou, mas que foram... Foi essa daqui, ó. As mudanças de rotina no trabalho, aumento da motivação, benefício dos colegas, carga horária adequada, material impresso online claro e objetivo, o difícil acesso à internet, a boa plataforma Moodle e a capacitação dos tutores. Tá? Eu acho que por isso a gente teve sucesso nesse curso. Eu já disse para vocês, esse foi o curso que a gente usou o 0800. Então, sempre que eu tenho um curso, eu abro pelo menos um mês antes para ambientação. Para ele entrar na plataforma, eu ponho lá tutorial de como é que ele tem que usar os fóruns, faço mensagens de áudio, de vídeo, de como tem que fazer, faço um tutorial escrito, mais o 0800 nesse sentido de quando eu vejo o que está acontecendo e o que ele vê também, foi uma estratégia fundamental para a gente trabalhar, mas é cara, né? Eu estou com uma demanda para ser resolvida, que aí a gente está num trabalho de extensão na parceria com o Núcleo de Saúde do Trabalhador, da SMS, que é do DGTS, da Secretaria Municipal de Saúde. E aí a gente vem numa parceria trabalhando nas unidades básicas, mapeamento risco ocupacional dos trabalhadores. Só que agora a demanda que eles trouxeram para nós é fazer a capacitação, tipo uma CIPA. Sabe o que é a CIPA? Sim. Pronto, do município. Aí a gente colabora tal. Aí eles vieram com a demanda de 6 turmas de 60 alunos. Aí, para mim, 2 professoras da escola, que são da extensão. Aí a gente olhou uma para a cara da outra. Onde é que a gente vai ter tempo e carga horária num semestre para parar, para colaborar com a SMS, para fazer 6 turmas de 60, para formar os membros da CIPA que assiste, né, do município. Aí, na reunião com o núcleo, aí eu dei a proposta de EAD. Até porque eu já organizei 2 eventos para a SMS, que os servidores querem falar muito. Eles querem dialogar, discutir com aquilo que o palestrante está colocando. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma capacitação
que ia terminar às 4h30 da tarde, terminou às 6h30. E eu fiz a capacitação nessa versão que os alunos que fizeram para eles. A gente ficou nos bastidores, professores. Porque como os alunos são de gestão hospitalar e vão ser os futuros gestores, eles que montaram tudo para discutir com... Então, foi 2 horas a mais, porque tudo que os alunos traziam, eles queriam discutir muito. Aí eu pensei, nesse curso da CIST, da CIPA, ser à distância, o material todinho e tal, e o presencial ser só de discussão. Mas as pessoas que estavam na reunião, todas foram resistentes. EAD não vai dar certo, não. EAD não dá, não. Eles não vão saber. Aí a vice-diretora de ensino estava e disse, não, mas a gente disponibiliza computador, quem quiser fazer turmas aqui. Mas a resistência, porque querem seguir aquele modelo tradicional do Ministério do Trabalho, de fazer aquele curso da CIPA normatizado. É duro quebrar os paradigmas, né? A gente, quando muda alguma coisa, a gente passa a ser contra-hegemônico, né? Aquilo que todo mundo faz, que faz quadradinho. O que eu posso te dizer é assim, está faltando espaço de comunicação para esses trabalhadores, né? Porque assim, se eles estão usando esse espaço para discussão, é porque está faltando espaços que sejam espaços de comunicação. É isso que acontece mesmo. Quando a gente vai para os serviços, a gente diagnostica as coisas que estão acontecendo lá. E aí você foi lá e eles queriam um espaço que era um espaço para falar, né? Então, veja, né? Eu acho que a EAD é mais um espaço de comunicação, mas talvez ele não seja o suficiente para resolver questões que eles estejam trazendo. Não sei qual foi o que as pessoas trouxeram nas suas falas. Mas, às vezes, precisa ter reunião mais de equipe, precisa ter uma coisa mais presencial mesmo para resolver problemas de processo de trabalho que são cotidianos. Tá? Às vezes o EAD ele não vai dar conta disso. Mas, se for para capacitação, se for para discussão, é importante, é bom, é legal, né? Quer dizer, vamos trazer, vamos pensar. Mas pode ser que essa não seja a única solução, porque precisa fazer uma escuta muito legal do que. Não dá para eu palpitar, porque como eu não escutei, eu não sei exatamente o que eles estão levantando, mas eles estão sinalizando, ó, não temos espaço de diálogo aqui. Quer dizer, vocês deram o primeiro espaço de diálogo para a gente está aproveitando tudo que pode, né? Passa do horário, não cumpre o horário para poder fazer o processo de discussão. Então, esse é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo lá. Tem que fazer uma boa escuta e se adequar aí à necessidade daquilo que está sendo trabalhado. Pode ser que o EAD seja uma das estratégias. Não sei se é a única que vai poder se fazer, porque, às vezes, eu preciso gerir conflitos, e gerir conflitos à distância, né, num fórum, é muito difícil, é mais difícil. Né? Não é, dá para gerir, mas, às vezes, é mais difícil. Mas, às vezes, o presencial ele é fundamental. Talvez pensar, né, num próximo encontro com outras estratégias que permitam menos a fala dos alunos, mas que permitam mais o trabalho produtivo. Quando a gente fala de oficina, e essa, por exemplo, que o Mário trouxe agora, de que você põe mãos, ou que as pessoas fazem no flipchart as suas queixas, elas normatizam as questões que elas têm levantadas, são questões importantes, porque você está fazendo um encaminhamento para reflexão sobre as necessidades que aquele grupo tem. Então, são possibilidades que eu acho que vale a pena de você pensar para ver se traz para a discussão com esse grupo. Legal? Bom, como a gente tinha muito aluno e uma comunidade assim, totalmente divergente, né? E eu é que era responsável por fazer a supervisão educacional, né, aí à distância desse grupo, e eu sou uma pessoa fortemente das metodologias ativas, o curso foi todo montado dentro desse esquema. As atividades educacionais, elas todas tinham que levar a um processo crítico reflexivo sobre as práticas de trabalho. Vocês podem ver que os resultados mais significativos foram aqueles que eles falaram sobre mudanças nos processos de trabalho. Pena que a gente não incluiu a visita a alguns lugares para a gente poder, de fato, saber se o que eles relataram foi verdadeiro, né? A gente comeu bola na hora que a gente fez o projeto. Né? Até eu estava falando para a Jalila que é importante, quando fazer o projeto, eu acho que a Pétala ela tem feito esse cuidado, de ir nos polos, de conversar com as pessoas. Isso é fundamental, porque isso realimenta a qualidade do processo de trabalho que a gente está fazendo.
tá bom? Então, elas já estão num caminho legal de ir conversar com as pessoas, de ir ao vivo e a cores. Aqui a gente não tinha pensado, né, nesses grupos focais. A gente tinha pensado só em questionário, de fazer avaliação antes e depois, que já foi um avanço, mas que depois mostrou que para a gente era importante esse contato mais pessoal com as pessoas. Então, eu tinha pelo menos 200 tutores, depois eu precisei aumentar um pouco mais, porque alguns desistiram, algumas turmas a gente achou que tinha ficado grande, a gente acabou dividindo, então eu tinha por volta de 240 tutores. Aí eu tinha 7 supervisores, que eram supervisores na temática, então eles eram especialistas ali em crack, álcool e droga, e eu tinha 3 orientadores de aprendizagem. Tá certo? Então, como a gente fazia? Cada tutor tinha turmas de mais ou menos 40 alunos à distância, tá? Aí, esse tutor fazia por volta de 10 a 15 tutores, eles faziam uma supervisão semanal com o supervisor. E aí ele levantava os problemas que eles estavam tendo em relação à temática, as perguntas que estavam acontecendo lá relacionadas à temática, e ele também levantava os problemas que estavam acontecendo do ponto de vista educacional. Tá? Aí ele tinha uma reunião a cada 15 dias com um supervisor. A gente tinha reunião com 7 supervisores, com um orientador de aprendizagem que entendia da temática e outro que entendia do processo educacional. E a gente sentava com eles para discutir o que tinha sido a supervisão anterior e o que eram as demandas das próximas aulas. Tá certo? Então, a gente tinha um processo de educação permanente semanal com os tutores. Fora a gente que era orientador de aprendizagem, que a gente entrava em tudo quanto era ava para ver o que é que estava rolando, como é que as coisas estavam acontecendo, aqueles relatórios de quem entrou, de quem não entrou, nananana, mas principalmente saber se o tutor entrou, se o tutor estava dando feedback, né? Tá certo? Por isso que daí a gente teve que ter, às vezes, substituição de tutor lá, capacitar os tutores, porque a gente viu que tinha tutor lá que não estava cumprindo o que era o acordo de entrar todo dia. Porque é o que eu falava para ele. Alguém respondeu, eu tenho que dar feedback. Eu, que sou tutor, tenho que dar feedback imediato. Se o aluno não entrou, é um outro problema. Mas você que é tutor tem que estar dando um sinal de que viu a postagem dele, de que até pode entrar de novo para discutir depois, mas senão você quebra a motivação das pessoas e você desaquece o fórum, né? Então, era um trabalho. A gente rolou esse curso em 5 meses. Foram 5 meses de trabalho absolutamente intenso em função do número de alunos que a gente tinha e o volume de tutores que a gente tinha para trabalhar. Mas acho que foi uma das experiências mais relevantes que eu tinha. Então, a gente tinha como se fosse uma árvore, né? 10 mil, passava para 250 tutores, né? Que se dividiu em grupos. A gente tinha 7 supervisores e aí a gente tinha 6 orientadores de aprendizagem. 3 para os aspectos educacionais e 3 que eram sobre a temática lá, álcool e drogas, né? E aí a gente tinha ainda a coordenação do curso, que aí eu também estava, porque a gente que montou o Moodle, fez todas as coisas, a professora Florence, que era responsável, né, a gente era uma equipe de umas 5 ou 6 pessoas que eram responsáveis pelo programa. Então, de certa forma, a gente montou não é uma hierarquia, porque o objetivo não era... mas era assim, dar papéis e responsabilidades para as pessoas, para elas ficarem. Os tutores, eles também ficavam no 0800, eles tinham, quando a gente fez o contrato com eles, eles tinham que entrar nos fóruns, tinham que ter a supervisão presencial semanal, e eles tinham que ter um horário no 0800 para atender os seus alunos, para falar com os seus alunos também. Eu acho que desse jeito a gente conseguiu humanizar muito, né? E as pessoas conseguiram entender que a educação à distância tinha um objetivo educacional, que era muito mais do que tecnologia, e era muito mais do que memorizar, mas era refletir com aquelas pessoas que estavam ali necessitando de
formação sobre as práticas de saúde que elas vinham tendo em relação a determinadas questões. Tá certo? Acho que era um pouco isso. Para terminar, depois eu deixo abrir para perguntas. Ou vocês querem fazer perguntas antes? Fazer algum comentário antes? Podemos? Nenhuma outra? Então eu vou passar um filminho para a gente terminar, tá bom? Fica uma mensagem aqui para vocês pensarem sobre ela. Bom, eu espero que a vida permita que vocês mergulhem nas metodologias ativas e de ensino à distância e que vocês façam muitas outras pessoas se encontrarem. Tá bom? A gente está à disposição, como o Mário disse também, eu estou super à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas vão lá, se joguem, voem, tá bom? Experimentem, que é isso que vai dar certo.